Muito bem, e o nosso capitão acabou deixando a prisão. Você vai entender já já o que quer dizer essa matéria nesse vídeo agora, tá certo? Aliás, temos aqui algumas novidades que chegaram em relação a Bolsonaro neste exato momento. Inclusive, gente, o Carlos Bolsonaro acabou de falar o seguinte: prestem muita atenção nessa frase que foi dita pelo filho do Bolsonaro. Olha só. Querem matar Jair Bolsonaro, diz Carlos Bolsonaro, criticando policiamento e adversários políticos. Vamos aqui, em primeiro lugar, entender por que o Carlos Bolsonaro acabou falando isso nesse momento. Aliás, temos aí algumas notícias que dão conta de que o Bolsonaro teme muito por sua vida caso realmente ele seja detido, né? Caso não haja uma reviravolta nessa situação toda envolvendo a sua condenação, tá certo? Porque ainda tem alguns recursos que podem ser feitos nesse instante. Bom, em relação ao caso de Bolsonaro, ele acabou criticando o policiamento e o comboio de viaturas que acompanharam o pai até o hospital. Sim, agora há pouco de manhã, para o Bolsonaro fazer exames e saber como está a sua saúde. Olha só uma foto aqui inédita do nosso capitão que acabou chegando para a gente agora. Tá ali, ó. Olha, é triste de verdade ver o Bolsonaro, que sempre se comunicou muito com todos, e não poder falar uma palavra sequer. Olha só o que foi dito pelo filho do Bolsonaro. Atenção. Um comboio com mais de 20 homens armados com fuzis ostensivamente acompanhados de mais de 10 batedores, reduzindo a velocidade bem abaixo da permitida, apenas para promover humilhação de um homem honesto. O que eu percebo é que o Carlos Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, é o que mais está indignado e revoltado com essa situação do seu pai, né? A gente até entende, né? Em parte, muitas dessas manifestações ditas aí pelo Carlos Bolsonaro, por conta aí do seu pai estar passando por tanta humilhação nesse momento, ok? Bom, e aqui o Carlos também criticou o policiamento no hospital e na casa da família. Olha só o que foi dito. O vereador segue dizendo que já está no hospital. Homens fardados e armados vigiam o pai, que tem 70 anos. Insinuando um risco de fuga. Gente, como é que vai fugir de um hospital? Vai fugir por onde, gente? O Bolsonaro está com 70 anos, ele está com problema de saúde, ele não tem nem condições físicas, vai sair por onde? Tipo Homem-Aranha, vai sair voando. Gente, é surreal. Eu acho que realmente não tem cabimento, né? Não tem por onde o Bolsonaro fugir com tantas pessoas ali em volta dele, um policiamento reforçado, e ele por cima tem tornozeleira eletrônica, não há possibilidade nenhuma. E por isso o Carlos fica aí muito indignado. Bom, ele acabou ressaltando que é o mesmo comportamento na casa da família, onde seu pai permanece cumprindo prisão domiciliar. O filho do Bolsonaro, ele ampliou dizendo que o objetivo disso tudo seria fragilizá-lo, expor e ofender o seu pai, o Jair Bolsonaro. A cada gesto, né, que é feito ali contra o Bolsonaro, realmente o filho fica muito revoltado. Segundo ele, o que acontece agora seria uma continuidade do que teria sido tentado em 2018, sobre aquela facada que quase tirou o Bolsonaro das eleições. E aqui não tem como não se indignar. Querem matar Jair Bolsonaro de um jeito ou de outro, disse então o filho, tá? Bom, quanto à questão que eu falei agora há pouco, que o Bolsonaro deixou a prisão, né? Não é exatamente ainda como gostaríamos, mas ele sim deixou a prisão domiciliar para fazer procedimentos médicos em Brasília, tá? Inclusive, temos aqui algumas imagens, né, do comboio lá do Bolsonaro, tá certo? Olha só quantos carros chegaram. Tem aqui, ó, o carro do Bolsonaro, se eu não me engano, é esse daqui, tá? Se eu não me engano, é esse daqui. E aqui, ó, temos a chegada do capitão. Olha ali, ó, o Bolsonaro ali saindo, ali, ó, lá do outro lado, ó, tá ali o Bolsonaro, gente. Olha ali o Bolsonaro, que não pode falar nesse momento, tá? Tá aqui o Bolsonaro, que realmente, nesse instante, não pode falar nada. Não adianta as pessoas quererem que ele se comunique. Ele não pode, gente. Infelizmente, o Bolsonaro não pode se comunicar.
Inclusive, na porta da casa dele, tinha uma pessoa, não sei se seria um repórter, perguntando para o Bolsonaro sobre o Carlos Fux, né? O Fux, na verdade, que acabou sendo a favor dele e perguntou: Bolsonaro, o que você achou? E o Bolsonaro tinha que ficar calado. O Bolsonaro não forcem o Bolsonaro a falar. Qualquer gesto dele, qualquer palavra dita pelo Bolsonaro pode complicar ainda mais a situação. Bom, em relação à sua saúde, olha só, ele deixou hoje a sua casa, a prisão domiciliar. Sim, ele deixou a prisão, mas não foi como gostaríamos, né? E vai fazer procedimentos médicos. Foi levado, escoltado por comboio da Polícia Federal, perfeito, ao hospital DF Star. E sim, foi autorizado pelo Alexandre de Moraes. Até porque não tem nem como não autorizar, né, gente? Isso é questão de saúde, né? Está transcendendo muito além da política, tá certo? Bom, segundo um relatório médico apresentado à corte, Bolsonaro deve passar por procedimentos na pele para remover algumas lesões. Até biópsia foi dito aí em algumas matérias. A decisão do Alexandre de Moraes prevê, então, que ele permaneça na unidade pelo tempo que for necessário, né? É claro, gente, não tem como. Olha, ele vai ficar, mas eu vou liberar por 1 hora. Gente, não tem cabimento, né? Se tiver que ficar 5 horas, 1 dia, 3 dias, tem que ficar. É saúde, ok? Então, nesse ponto, o Moraes acabou deixando, né, o Bolsonaro fazer o que realmente tem que fazer. E logo na sequência tem que voltar à sua casa. Além disso, advogados do ex-presidente precisam apresentar um atestado médico, ok? E no atestado tem que constar lá a hora de chegada, a hora de saída, atendimento, etc, etc, etc. Até 48 horas após os procedimentos médicos. Aqui, segundo o pedido médico, Bolsonaro vai tratar lesões de, atenção, aqui ó, nervo melanocítico do tronco e de neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele. Aqui a imagem do capitão. Gente, é difícil, né? O Bolsonaro chegar num lugar desse não poder se comunicar. Você que está acostumado, o Bolsonaro sempre muito efusivo, sempre muito ali firme nas suas palavras, mas desse jeito que está, ele realmente não pode se manifestar, não pode falar nada. E atenção, entendam isso, tá? Qualquer palavra dita por Bolsonaro pode complicar a sua situação, porque sim, ele está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Tá certo, gente? E aqui a defesa contesta e afirma que Bolsonaro cumpre todas as medidas judiciais impostas. Atualmente, o ex-presidente precisa pedir autorização para receber visitas também. Além disso, todos os carros que entram e saem da casa dele são revistados pela Polícia Penal do Distrito Federal, que monitora a casa do Bolsonaro. A gente lembra também que a Michelle, em seu discurso, estava muito emocionada, chorava bastante por conta de tudo o que a família passa nesse momento. Quanto à situação médica do Bolsonaro, assim que der, traremos mais informações aqui no nosso canal. Puxado, gente, puxado. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar e ver se é possível reverter essa situação antes de chegar na questão do trânsito em julgado, que ali mesmo não tem mais o que fazer. E aí talvez, né, só lá em 2026, caso a direita consiga estar no poder de novo, né, ganhe, né, as eleições, aí sim alguma situação poderia ser contornada. Vamos aguardar. E aí, o que vocês pensam?